Rádio Brasil Espírita. 24 horas no ar com você. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna. Hoje, quarta-feira, dia 8 de outubro de 2014, início esse com certeza sob a égide do nosso querido Mestre Jesus, que abençoa a todos aqueles que estão tomados pelo propósito de vivenciar, de divulgar os seus ensinos. Tudo que se refere ao bem, ao amor, tem o amparo dos nossos benfeitores maiores. Nosso boa tarde a você, que é a razão de ser do nosso programa. Boa tarde ao Márcio Eduardo, que está aqui na técnica. Boa tarde também ao nosso querido Wallace Monteiro, nosso convidado especial de hoje, que nos traz um tema bastante atual e interessante, a internet como um integrante da família, as consequências disso, os impactos, as transformações, os reflexos, os cuidados, tudo isso será objeto da nossa reflexão esta tarde. E a sua participação é importantíssima, porque ela vai, com certeza, enriquecer o nosso bate-papo, trazendo a sua contribuição, os seus questionamentos, as suas opiniões, e isso é por demais importante para nós. Iniciamos, como de costume, fazendo a leitura de uma mensagem, para a nossa reflexão, sempre tirada do site liçõesdevida.org.br. Nós recomendamos a visita a esse site, porque é por demais interessante. Hoje, excepcionalmente, vamos iniciar com uma oração denominada de Oração Nossa. É uma oração de Emmanuel, ditada através de Chico Xavier, e vamos ouvi-la tendo uma música maravilhosa como fundo. É a música, a outra é dela, mas a instrumental. É uma música belíssima. Depois nós poderemos falar até sobre a autora, a intérprete da música. Vamos à oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos
a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Olha, essa prece é belíssima, não é? Nos leva a uma reflexão, nos colocando efetivamente na condição de filhos de Deus tomados pelo propósito de transformação interior, de melhoria, de crescimento, de autoiluminação. Eu tenho essa prece no meu computador, no formato de um PowerPoint, e todas as manhãs eu a escuto ao som de uma música belíssima. É uma forma, para mim, maravilhosa de começar o dia. Bem, então vamos ao nosso tema de hoje, que, como anunciamos, está sob a responsabilidade do nosso querido Wallace Monteiro, que é o diretor de comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Passamos então a palavra ao Wallace para que ele possa fazer suas considerações iniciais e darmos prosseguimento ao nosso diálogo para que a nossa tarde seja enriquecedora, não é? Conforme já dissemos. Wallace. Uma boa tarde aos amigos da Rádio Brasil Espírita, a Leones, a Márcio aqui presentes, aos caríssimos ouvintes também desse programa maravilhoso, programa de luz, aqui capitaneado por essa equipe maravilhosa que é o Conversa Fraterna. São nossas saudações de muita paz, muita luz nos corações sequiosos de aprenderem, assim como nós, à luz da doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus. Amigos, nós vamos tratar hoje sobre a internet, como falou o querido Leônio Soares. Vamos falar aqui sobre a internet, a sua participação ou como participante da família, a célula social maior, ver suas condições de vida e influência no meio, como também sejam elas essas influências positivas ou negativas, mas de uma forma geral a oportunidade que a humanidade hoje tem de ter ao seu acesso a virtualidade. Nós vamos fazer um breve bate-papo discorrendo desse temário para que possamos meditar sobre como é que nós estamos aproveitando essa etapa da evolução, que nós somos contemporâneos da tecnologia e suas influências no nosso meio de desenvolvimento evolutivo. Vamos dar um pequeno passeio sobre a história da evolução, algumas descobertas para o homem, e vamos entender desde o princípio deste mecanismo virtual aos dias de hoje, que é que nós estamos subtraindo da interconectividade, sobre a visão do Espiritismo, obviamente.
dentro de um contexto onde nós apreciamos a filosofia, a ciência e a religiosidade. Esses 3 pilares, ou o tripé doutrinariamente espírita. É assim que nós vamos hoje conversar, Leones. Vamos ver o que é que a gente tem em nossos corações já de bom proveito dessa época tão iluminada de novidades. Wallace, nós sabemos que tudo de bom emana de Deus, né? E eu vejo também o computador e, em particular, a internet como instrumentos divinos. Às vezes a gente se apossa das ideias, sobretudo quando a gente cria, né? Quando nós somos os intermediários. Então a gente se apossa daquilo como se nós próprios fôssemos os autores. Na verdade, nós somos apenas os intermediários, né? Que me perdoem os orgulhosos, porque jamais eles abdicariam da autoria de qualquer evento que eles possam ter contribuído para o surgimento. Mas, na verdade, os nossos benfeitores nos dizem que tudo que há aqui nessa dimensão são cópias imperfeitas do que existe em outras dimensões, em outras realidades, universo afora. E a internet também, eu vejo algo assim de uma inspiração divina muito grande, cabendo a nós fazer a utilização dela de uma forma sábia, não é? Criteriosa, porque a internet tem essa dupla, como tudo na vida, essa dupla faceta de se utilizá-la ou para o bem ou para outros fins, né? Assim como a energia nuclear, a mídia de uma forma geral. E eu estava me lembrando do seguinte, do impacto que a internet tem nos proporcionado como um instrumento de conectividade, não é? De comunicação, e fazendo um paralelo entre o surgimento da internet e o surgimento da televisão. A televisão também foi um instrumento assim, continua sendo, mas sobretudo no início, criou um impacto muito grande sobre os costumes, né? Foi algo... eu vejo a internet numa proporção muito maior do que a televisão nesse aspecto, né? A penetração dela, a influência, né? Pela evolução dos meios tecnológicos existentes, fazendo um paralelo entre a nossa realidade quando surgiu a televisão, a 1950, por 50, aí, né? 50, TV foi 50. E a internet que veio surgir há cerca de 20 anos, né, aproximadamente. Da década de 60 para cá. 60, então já tem mais 50 anos. A internet já tem 50 anos. Mas de uso, assim, de uma utilização, porque de início a internet era muito usada com propósitos mais militares, né? Inclusive no campo da pesquisa, da previsão de tempo e tal. Aliás, desculpe, eu estou levando aí para a área do computador. O computador é que teve muito inicialmente essa utilidade. Justo. Mas a internet foi muito utilizado na universidade, né? Como um elemento auxiliar nas pesquisas, e normalmente todos esses recursos, essas informações tecnológicas, a área militar se apossa, não é? E utiliza muito. Mas eu vejo a internet como ela teve um crescimento exponencial em relação à televisão, né? Perfeitamente. O alcance dela muito maior, chega a todos e em toda parte, né? Todos os lugares. Em todos os lugares. E isso tem crescido cada vez mais, né? Como você observa isso? Como você analisa?
Em primeiro plano, quando você abordou sobre a questão das dimensões, a questão de nós vivermos essas atmosferas dimensionais, nós lembramos que vivemos realmente num mundo, num universo, na verdade, multidimensional. E, a exemplo da mediunidade, a mediunidade ela é um instrumento de conexão entre as diversas dimensões. A mediunidade é como se fosse esse instrumento de ligação entre as várias atmosferas, ou os vários círculos dimensionais, que possibilita essa interação entre aqui e os outros ambientes existenciais da vida. Ao longo das eras, a exemplo, o homem, ele, com seu espírito de desbravador, ele devassou planícies, planaltos, chapadas, escarpadas, savanas, sempre à procura de novas descobertas. Um exemplo grande disso foi o próprio, como a palavra já nos falou, já nos inspirou, Alexandre o Grande, por ele ter aproximado povos, civilizações, unido culturas, criado as primeiras expressões de sincretismo cultural, possibilitando o advento de novas descobertas pela influência de uma cultura com a outra. E isso fez com que as civilizações se aproximassem. Desde que o mundo existe a necessidade de nós nos aproximarmos. Então, quando vamos falar em ciclos gestacionais do planeta, por exemplo, que nós vivemos ciclos gestacionais, cada um ciclo desse inspira uma necessidade de reposicionamento de raças, de civilizações, para que umas possam aprender com as outras. Ou seja, eu hoje, nessa época, eu estou encarnado no Brasil, mas eu posso anteriormente ter encarnado na Espanha ou na África, quem sabe. Nós já vivemos em diversos continentes e somos seres transcontinentais pela necessidade de aprendizado das várias oficinas do aprendizado ou do crescimento evolutivo que está presente no planeta. Então, para que houvesse essa aproximação, o homem foi criando essas descobertas. Foi assim com a expansão marítima, as descobertas na expansão marítima, por exemplo, do astrolábio, a bússola, a luneta pelos árabes, para que pudesse auxiliar essa aproximação dos povos. Dentro desse aspecto, nós observamos que, com o passar dos séculos, o homem foi criando mais avidamente a necessidade de aproximar-se das pessoas sem necessariamente ele ter que estar lá. Ainda que nós já saibamos, mas não utilizamos, essa força, por exemplo, do pensamento, nos aproxima rapidamente a quem quer que seja, onde ele esteja, ou onde estejamos. Mas nós ainda precisamos de instrumentos físicos para nós nos aproximarmos. E foi assim que no século passado, a maior revolução que até então se dizia que era a maior revolução, que estourou em 1917, foi a Revolução Feminista, cedeu lugar à maior que se tornaria, que seria a Revolução Tecnológica. Depois de tantos e tantos séculos de descobertas e mais descobertas, de caminhos e mais caminhos trilhados pelo homem para aprender como lidar com a vida e se associar aos seres, chegou um momento crucial para a evolução do planeta, que foi a Revolução Tecnológica, com o surgimento do primeiro computador que você citou. Mas em 1936, quando os Estados Unidos desenvolveram uns equipamentos eletrônicos que mais tarde eles, associados a mecanismos de máquinas mais rudes, elas se tornariam instrumentos que hoje chamamos de telégrafo, que essa tecnologia, que foi a mais antiga, ela utilizava de perfurações em papéis, por exemplo, para criptografar dados. E mais tarde quem utilizou essa tecnologia foi o telégrafo, o fax. Mas foram os primeiros computadores, chamados de computadores burros ou consciência burra. Então foi a explosão da tecnologia naquele período, naquele tempo, que só mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, é que os Estados Unidos novamente desenvolveram um novo equipamento, um equipamento que a gente chama de hardware,
que veio a servir para trafegar as primeiras informações, que só na Guerra Fria, em 1960, a partir de 1960, é que o Pentágono, esse órgão de segurança norte-americano, juntamente com a Marinha, criaram um mecanismo virtual a partir dessas outras informações e descobertas tecnológicas das décadas anteriores. E esse instrumento virtual se chamou de internet, com o objetivo, meus amigos ouvintes e Leandro Soares e turma aqui, de descentralizar as informações militares que estavam lá nos servidores, nos equipamentos de informática, os primeiros nos servidores do Pentágono. Eles queriam descentralizar, criar um espelhamento, colocar as informações em outro lugar, caso eles sofressem algum atentado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época. E a internet surgiu assim, com essa necessidade de dividir a informação e de colocar ela como que em uma cópia, estando num canto e outro. Como é que nós iríamos adivinhar que 50 anos depois a gente estaria falando sobre internet, e a internet estando em mais de 90% nos lares de mais de 90% da comunidade mundial, sendo ela hoje imprescindível à vida. Direto e indiretamente nós precisamos da internet hoje em dia. Por mais que nós venhamos dizer, eu não sou tão dependente da internet, ou não preciso da internet, mas até o homem que vive lá na mata, aquele homem que vive da agricultura, mas que tem na sua casa uma TV, uma parabólica e assiste um telejornal, ele indiretamente ele recebe aquela informação por conta da internet. Seria impossível hoje a gente imaginar, supor a vida nossa nas condições conceber atuais ela sem a internet. Sem a internet. Então hoje ela se tornou imprescindível, porque nós podemos hoje dialogar com pessoas ou transmitir informações em tempo praticamente real, porque a diferença de tempo é minúscula entre a informação sair daqui e chegar em um outro ponto, praticamente ao mesmo tempo. Eu estou falando com um amigo da Austrália. Fração de milionésimo de segundo, segundos. A gente está aqui conversando numa web rádio, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de avanço tecnológico na rede de comunicação radiofônica. Porque hoje a gente transmite essa informação e chega no mundo todo. Basta você acessar pela internet. Antes a gente ficava limitado às ondas e micro-ondas transmitidas pelas torres de comunicação. Hoje não. Hoje a gente usa fibra ótica para tudo. Então, nós estamos numa nova era. Mas a internet ela traz todos esses benefícios e traz os malefícios. A gente precisa pesar onde é que no nosso cotidiano a internet está trazendo boas influências. Porque a doutrina dos espíritos, a exemplo, pode ser muito bem estudada pela internet. A gente está estudando a doutrina aqui. A gente está falando sobre os avanços tecnológicos à luz de uma doutrina existencial, imortalista, uma doutrina que fala sobre a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, a existência de Deus, a comunicabilidade entre os espíritos. Enfim, nós estamos aqui discutindo, discorrendo através da internet sobre coisas superiores da vida. Então, ela surgiu com essa finalidade, mas hoje tem uma finalidade muito maior. E se nós falamos da mediunidade, a exemplo, que ela liga as esferas dimensionais da vida, a internet nos liga, através da sua virtualidade, às maravilhosas distâncias físicas que o homem hoje consegue desbravar através de um mapeamento puramente virtual, que nós chamamos também de GPS, por exemplo. Então hoje ela é imprescindível para a nossa vida, para o nosso meio, para as nossas ações. De posse de tudo isso que a gente discorre aqui, a gente vê que no meio familiar, amigos ouvintes e turma aqui da Web Rádio, a internet hoje também se torna praticamente uma necessidade no meio familiar. Quando nós muitas vezes estamos distantes e precisamos verificar como anda o nosso lar, isso é um exemplo, através dos vínculos que temos afetivamente, nós criamos mecanismos de segurança para proteger os nossos lares, por exemplo. E certa feita,
Nós vimos no noticiário um brasileiro que tem uma residência na Austrália e tem um aqui no Rio de Janeiro. E ele estava lá verificando através das suas câmeras de segurança pela internet como é que estava seu lar. E naquele exato momento estava acontecendo um roubo na sua casa. E o interessante é que quando ele viu aquilo, ele ligou para o número de segurança da residência e rapidamente a polícia chegou lá. Ele ficou vendo a ação policial pela internet. Então, dentro do contexto familiar, a internet pode servir também para esses fins de proteção, para fins de policiamento, pode servir para fins de pesquisa, obviamente, pesquisa. Hoje nunca se frequentou tanto menos, obviamente, as bibliotecas públicas do que nessa época. Biblioteca pública hoje praticamente está vazia, porque nós temos ao acesso no nosso computador as enciclopédias necessárias a muitas pesquisas que nós desenvolvemos. O Google hoje é um instrumento de pesquisa imprescindível para quem vive no mundo acadêmico. Os cursos realizados à distância. Os cursos à distância. Estão cada vez mais proliferados, né? Pois é. Então, no meio familiar, para pesquisa, faça imprescindível a internet também. A internet se faz imprescindível na busca pelas guloseimas que as mamães gostam de fazer nos seus lares. Recentemente, minha mãe pediu para que eu pudesse ir no site da Ana Maria Braga pegar uma receita que ela viu lá no programa Mais Você. Então, a gente vai na internet e pega... Antigamente não tinha, a gente tinha que tomar nota aqui de alguma vizinha ou um vizinho, né, para fazer algum tipo de... Então, a internet hoje, ela cria esse laço forçosamente no meio familiar de aprendizado, de pesquisa. Ela une nas redes sociais as pessoas, ela possibilita, como também desune. Em tudo a gente tira um benefício e um malefício. Mas através das redes sociais, você aproxima-se de muita gente. Você se aproxima de outros, você resolve problemas, tem certos mecanismos de redes sociais, certos instrumentos, certos aplicativos que são utilizados hoje nas grandes corporações como também ferramentas de trabalho, para que possa ser uma ferramenta mais econômica para a transmissão de informações. Então, nós estamos numa era onde não podemos mais viver sem ela, como você falou. Mas claro que podemos dosar a nossa vida virtual, para que a gente não esqueça da vida real, que ela é muito mais importante. O diálogo entre uns e outros. O Wallace, eu lembro uma frase de Emmanuel, quando ele diz assim: o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Eu acho essa frase de uma sabedoria muito, muito, muito grande, porque tirou o próximo, a gente fica sem acesso a Deus, né? É verdade. Digamos assim. E a internet, esse contato virtual que é por demais interessante e se tornará cada vez mais interessante na medida em que as ideias vão surgindo, né? As aplicações vão surgindo e, sobretudo, quando a gente aprender a usar isso daí, não é? Como um instrumento mesmo de educação, de transformação, de verdadeira evolução. No entanto, a internet ela não supre essa comunicação virtual, ela não substitui integralmente a comunicação pessoal, o contato pessoal. Verdade, né? Perfeitamente. Você poderia falar sobre isso? Claro, vejamos. Dentro do contexto da religiosidade, por exemplo, nós falamos aqui nesse instante em EAD. Existem até cursos espíritas também usando esse tipo de artifício. A própria FEB, agora que adquiriu a TVC, tem lá a FEBnet, ela vai desenvolver alguns trabalhos nesse sentido. Jamais nós vamos permitir, quando nós estivermos lúcidos das nossas ações, que a internet ela nos roube a oportunidade de nós estarmos interagindo fisicamente. Mas ela deve ser utilizada como instrumento de aproximação nesse sentido, caso nós estejamos distantes fisicamente. Porque o diálogo, o contato físico, ele é muito mais proveitoso para o ser, porque é troca de energias, além de
Até porque também nós podemos trocar energias à distância, nós sabemos disso, a doutrina nos ensina. O estudo do magnetismo também nos possibilita esse entendimento. Mas a aproximação, a troca de olhares, transmitem as verdadeiras palavras do coração, transmitem as emoções, coisa que a virtualidade ainda não consegue fazê-lo. Mas nós podemos utilizar sobre a virtualidade. Como? De forma positiva. Buscando a religiosidade em primeiro plano nas nossas vidas, mas também podemos tomar a virtualidade como auxílio complementar para esse encontro consigo mesmo, através da religiosidade. Também é exemplo. Quando nós conseguirmos construir esse aspecto de vida mais ligados ao alto, independente que nós estejamos próximos uns dos outros, fisicamente falando, ou distantes, nós vamos utilizar o mesmo afeto, a mesma amorosidade, o mesmo calor do coração, como se nós estivéssemos presentes. Estaremos utilizando também através da internet. Porque nós nunca vamos conseguir viver um do lado do outro permanentemente, fisicamente falando. Nós vamos sempre buscar rotas que nos são próprias e sempre vamos ter que nos utilizar de instrumentos que nos aproximem. Para essa época, para esse momento, esse instrumento é a internet. Chegará um dia que nós vamos utilizar o pensamento, a telepatia, para a transmissão de pensamento e captação, para a aproximação da mente de uns para com os outros. Mas hoje nós estamos desenvolvendo instrumentos que possam suprir ainda essa lacuna temporal. Nós ainda não chegamos a essa época, a esse momento. Ela é hoje a virtualidade, a internet, a web, ela é esse instrumento de desenvolvimento interior na pesquisa íntima de cada um também. De que forma? Olha, eu preciso hoje me encontrar, mas eu não tenho nada aqui que possa ser o catalisador para eu mergulhar na minha intimidade. Onde eu posso encontrar isso? Aí a gente de repente pode utilizar a internet. Vai lá no mesmo Google e coloca mensagens de luz, lições de vida, filosofia ou espiritismo, ou qualquer religiosidade que a gente deseje buscar, ou segmento de aprendizado moral. Evangelho segundo o espiritismo. Então nós já temos ali um universo que se desenovela para nós a partir dessa simples pesquisa. Podemos fazer isso em qualquer lugar. O bom da internet é isso, através de um próprio celular. Nós estamos distantes, em um ambiente sem acesso a nada, a não ser a internet. A não ser a internet. E nós podemos, a partir daquele momento, nos ligando com a internet, nos ligarmos conosco mesmo. A gente observa, o Wallace, que a velocidade com que as coisas estão acontecendo, elas estão se tornando vertiginosas, né? O que antes se levaria, digamos, uma década para se evoluir, né, para se transformar, hoje eu acho que acontece em meses, né? A gente não fala nem em anos, em meses. Isso se tornou de uma forma tão rápida e essa mudança ela acontece de uma forma tão diversificada que hoje é impossível se fazer ficção científica, né? Hoje é impossível, porque é impossível você prever o que vai acontecer, não é no futuro muito longe, no futuro próximo, daqui a 5 anos, os recursos que vão surgir são inimagináveis, né? Que já devem estar sendo desenvolvidos em laboratório, né? Que não chega ao conhecimento do cidadão comum. Então, isso eu acho uma coisa fantástica e que, com certeza, nos conduzirá a uma realidade muito melhor, né? Muito mais aprimorada, né? Sobretudo na medida em que nós tomarmos consciência de todos esses recursos como coisas valiosas para a nossa educação, não só para o nosso conforto material, mas sobretudo para a nossa educação. E não é só a educação
acadêmica, não é? Que é valiosa, não é? O saber, a cultura, mas, sobretudo, a educação de transformação de valores éticos e morais, né? De iluminação íntima. Então, isso daí então, vai ser uma coisa maravilhosa, né? Perfeitamente. Uma coisa tudo fantástica. vai ser utilizado. E a espiritualidade está se utilizando de todos os mecanismos que ela puder se utilizar para o auxílio e desenvolvimento moral de todos. Então, a internet ela é esse instrumento. E a gente fica assim. Eu vou lhe revelar uma coisa. Eu uso o telefone desse comum. Eu resisto em aderir a esses telefones novos, né? Porque eu uso o telefone mesmo para trabalho, exclusivamente para me comunicar o estritamente necessário. Tenho uma agenda que é imensa, né? Eu tenho uma verdadeira lista telefônica comigo de contatos de amigos e de negócios. Então, eu uso para esse fim. Mas eu estou... Uma outra coisa também é que eu não gosto de andar com nada. Eu gosto de andar livre, não uso nada, não gosto de andar com nada. E esses telefones novos, os smartphones, os iPads, os iPods da vida, eles são mais volumosos. É outra coisa que me faz também resistir a aderir a eles. Mas eu estou me sentindo na obrigação. Digo, ou eu procuro conhecer isso agora, ou daqui mais 1 ano, 2 anos, eu vou estar tão defasado em termos de comunicação que eu vou ficar fora da realidade. Então, já estou, pelo menos, para ter em casa. Para ter em casa, para saber o que está acontecendo em termos de evolução. Não é? Isso. A comunicação, como você bem explicitou, ela é o meio mais fácil de nós chegarmos ao outro. Então, ao longo de todo o tempo nas vidas que nós já vivemos, nós fomos vendo novas oportunidades de nos comunicarmos. Hoje a internet ela é esse meio mais novo para nós. Ao longo de toda a história da humanidade, a internet é um meio mais novo, jovem, usual e importante de comunicação. E ele é tão importante que hoje a gente utiliza mais o telefone celular para utilizar a internet do que propriamente para falar na maneira antiga. Então, cedo ou tarde, nós vamos ser impulsionados pela corrente da evolução tecnológica, como nós somos impulsionados pela corrente da evolução moral. Então, é uma via necessária para nós. Nós vamos ter que sem viver retorno, isso. Não é, Wallace? Sem retorno, a gente tem que aderir. Costumo dizer aos espíritos que a gente se aproveite logo essa época que temos ao acesso aos computadores, porque em novas existências nós vamos utilizar novos mecanismos de tecnologia mais avançados. Então é importante que a gente tenha acesso à computação hoje, a esses meios tecnológicos, para nas próximas oportunidades kármicas, de processos kármicos, reencarnatórios, nós já termos tido esse preâmbulo tecnológico em nossas vidas. Então a gente tem que aproveitar. Inclusive, eu observo o seguinte, que o computador, o famoso PC, o notebook, né? Isso. Que ainda são muito valiosos, eu acho que eles não vão demorar muito como instrumentos de comunicação. Está mudando, né? Tudo está mudando. Provavelmente permanecerão nas empresas por mais algum tempo, né, como instrumento de trabalho, de permissão para arquivos, manipulação de arquivos, de dados e tal, mas logo eles serão substituídos, porque eu não sei, mas vão ser substituídos, né? Isso. Wallace, depois a gente já tem aqui várias perguntas dos nossos ouvintes, perguntas interessantes, e a gente gostaria de entrar muito nesse aspecto familiar da utilização desses recursos, né? Que eu acho que nós vamos é o tratar nosso disso. foco principal Isso, de hoje, né? Porque é por demais importante a gente saber retirar de toda essa maravilha coisas boas para a gente falou algumas coisas boas, existem muitas outras, mas temos os agravantes também que a gente vai discutir aqui. Isso. Então, que são muito mais delicados na forma de tratar e precisamos estar atentos. Nós vamos fazer uma breve pausa para a gente tomar uma água, e o nosso ouvinte também. Em seguida a gente retorna
atendendo a essa demanda dos nossos ouvintes, né? E batendo papo e inserindo, provocando mais algumas discussões, tá bom? Vamos lá. Márcio? Rádio Brasil Espírita. 24 horas no ar com você. I'll be loving you always. With the love that's true, always. When the things you've planned need a helping hand, I will understand. Days may not be fair, that's when I will dance. Not for just a long, not for just a day, not for just a year, not always. Things may not be fair always. That's when I'll be there. Not for just a long, not for just a day, not for just a year. Estamos retornando com o nosso programa Conversa Fraterna, hoje com umas músicas aqui de fundo maravilhosas que a gente pode até depois conversar um pouquinho rapidamente sobre essas músicas, sobre a pessoa que toca, que interpreta, que é uma artista húngara, que é uma maravilha, e eu infelizmente só vim descobri-la através da internet, viu, Wallace? Através da internet, só vim descobrir agora. Músicas, inclusive, que são antigas, mas que são belíssimas, né? A melodia belíssima, e eu tive a felicidade de conhecê-la através da Katika, que é uma húngara encantadora. Ela
uma pessoa simplérrima, ela canta e Encanta. Ela tem um magnetismo que envolve a todos, é impressionante. O som aqui nunca tinha ouvido esse som, muito bom mesmo. Muito bonito. Bom, então retornando ao nosso bate-papo, nós vamos começar atendendo aqui a demanda dos nossos ouvintes e vamos intercalando com novas facetas, não é? Da internet. Nós temos uma pergunta do Alex. O Alex é de Maceió. Ele diz o seguinte: olha, ele está tratando aqui de um assunto que não diz respeito ainda à internet, mas diz aos meios de comunicação de uma forma geral, que é a transcomunicação. Mas, de repente, os espíritos vão estar utilizando também a internet. Mas nós já íamos falar sobre isso também. Já estava aí na sua pauta. Isso, legal. Então, ele se antecipou e ele diz aqui o seguinte: observamos a transcomunicação instrumental ao uso de contatos com o mundo espiritual, o uso da tecnologia da informática, que podemos avaliar este recurso algo bom, verdadeiro ou algo fictício? Você entendeu a pergunta, não é, o Alex? Caríssimo Alex, uma boa tarde e amigos ouvintes. Bem, essa questão da transcomunicação, ela já foi bem utilizada e ainda é utilizada, mas não como um dos seus princípios de pesquisa. A transcomunicação instrumental, como bem falado. A despeito da internet, ela é hoje um instrumento imprescindível também para esse processo. Por quê? Nos diz o Luiz Carlos Ru, que é um grande contribuinte da doutrina dos espíritos, um dos desbravadores aí da comunicação, é um peruano amigo nosso, trabalha hoje em parceria com a FEB, inclusive ele foi um dos fundadores da TV SEI, que hoje virou FEB TV. Tem alguns livros, inclusive o livro de principiantes para a doutrina espírita, veiculado aí nas livrarias espíritas por todo o país, da editora FEB. Esse amigo, ele recentemente nos deu uma entrevista no sul do país, lembrando-nos que a transcomunicação ela vai, de alguns dias agora em diante, de acordo com a nossa condição de absorver essa novidade, utilizar-se apenas da internet. Por quê? Porque a internet, através dela, nós podemos utilizar a comunicação em vários instrumentos e não só no computador. Temos o celular, temos outros equipamentos eletrônicos que não necessariamente precisam ser um celular, que pode ser utilizado a internet, como até videogames você acessa a internet. GPS, né? Vários instrumentos, até a própria TV. Hoje você acessa a internet também. Então, a transcomunicação ela ganhará esse ar tecnológico, mais moderno. Ele relatou que, recentemente, amigos espirituais já estavam se comunicando através de instrumentos no computador, instrumentos computacionais, trazendo novidades de como é que será mais cedo ou mais tarde essa comunicabilidade também através da internet. E ele brincou. E eu levo para vocês essa oportunidade de interação, que mais cedo ou mais tarde nós estaremos conversando com o plano astral de acordo com a nossa condição evolutiva e grau de pureza, através até das redes sociais. Mas tenhamos uma ressalva, que aí foi a brincadeira. Já pensou se nós abríssemos o nosso perfil no Facebook e víssemos lá um amigo desencarnado querendo ser nosso amigo interativo? Mas mais cedo ou mais tarde será uma realidade, não nesse sentido propriamente dito, mas através da internet, porque a transcomunicação ela é uma ferramenta a mais de transmissão de conhecimento, de dados e informações do plano astral para cá. É uma forma de interação. Como nós falamos no princípio, a mediunidade ela é um instrumento de comunicabilidade entre as múltiplas esferas dimensionais. A internet ela é um instrumento de comunicação entre a nossa esfera, mas também será nas próximas eras também de outras esferas existenciais, porque
ela é uma forma de comunicação rápida e segura, mas nós, por conta das nossas imprecauções, dos nossos anseios e ansiedades, nós tornamos a internet também instrumento de queda, instrumento pernicioso, de vilania e toda sorte de coisas pertencentes ainda à nossa natureza humana refratária. Então, ainda sobre essa ótica da transcomunicação, lembremos, não precisamos ficar esperando uma comunicação do astral através da internet hoje, mas que ela se tornará uma realidade mais cedo ou mais tarde. Como hoje, para nós, é a realidade da TV, com todo esse arcabouço tecnológico que hoje a internet já está inserida na TV. Como hoje é realidade para nós estarmos conversando aqui através de uma web rádio. A transcomunicação mais tarde também será uma oportunidade disso. A gente faz isso com tanta naturalidade, não é? Há pouco tempo atrás isso não seria possível. Seria né? Seria uma ficção. Um ouvinte espiritual mandasse um questionamento para nós aqui, isso mais cedo ou mais tarde será uma realidade segundo os espíritos. Eu entendo, eu vejo tudo isso, viu, Wallace? Com muita naturalidade. Eu vejo isso como um processo de natural da evolução. Perfeitamente. Da evolução, inclusive espiritual. Quando a gente fala a evolução, se refere à espiritualidade, normalmente as pessoas entendem só esse lado místico e tal. Mas não é só isso, né? Eu acho que essa dimensão espiritual, que é a verdadeira dimensão, não que essa nossa seja falsa, mas essa nossa é uma condição muito particular dessa outra mais ampla, né? Então, essa nossa, a tendência dela é a gente evoluir e chegar a um ponto mesmo de, eu vou dizer isso, muita gente com certeza vai ficar meio arrepiado, mas a gente vai evoluir mais adiante para um ponto que essa dimensão nossa vai se tornar muito mais etérea, digamos assim, né? Então a gente está caminhando para isso. Nós estamos entrando num mundo de transição, não é verdade? Talvez, Leônidas, os mais céticos achem isso impossível. Impossível de nós concebermos que nós vamos viver essa realidade da comunicação astral para conosco, através de mecanismos interativos como a internet, por exemplo. Mas nós vivemos num universo de energia, nós somos seres de energia. Isso. E energia transmite toda sorte de energia. Somos condutores de energia. A energia, ela transmite energia em ondas mais densas e menos densas, em partículas de ondas mais contínuas e não contínuas. Enfim, a internet, ela é transmitida através de ondas também, de rádio. Então, e ondas de rádio são energia, é energia. Nós vivendo num universo de energia, puramente de energia, facilmente nós vamos interagir com outras esferas de energia. Então, a internet, de alguma forma, ela também já está sendo manipulada pela espiritualidade maior, vamos nos apropriar dessa terminologia, para o uso da comunicação entre lá e cá. Ela será um instrumento, como a mediunidade é um instrumento. Eu estou, a exemplo, num país bem distante daqui, do Brasil. Vamos lá, eu estou no Japão. Para me comunicar com o Brasil, eu preciso de um instrumento. O instrumento é o telefone, exemplo. Mas o meio são as linhas de comunicação. Então, a internet, ela é um instrumento. A energia que passa alimentando essas linhas são o meio, é a condução. Assim como a mediunidade. A mediunidade é um instrumento. Mas o que transmite é o pensamento. Então, tudo... O que gera essa força, não é? É o pensamento. É o pensamento. Tudo no universo vibra em energia. Quando nós nos dissociamos da evolução, o universo é um universo de energia, obviamente, como a gente falou. Nós somos partículas de energia no universo. Quando a gente se dissocia da ordem natural das coisas, do que a gente poderia se apropriar do termo de John Kepler, mecânica celeste, da mecânica de desenvolvimento evolutivo celeste, nós
nos desassociando, nós nos desassociamos energeticamente. Criamos um paradoxo existencial que mais tarde será reparado, para nós voltarmos a vibrarmos na tensão energética que a gente deveria vibrar. Nós somos seres de energia. Aí a gente brinca às vezes nas palestras, o povo diz, sim, mas nós somos energia, e como é que a gente pode saber que nós somos energia? Então hoje a gente está falando sobre TVs, essas TVs fininhas, essas TVs bonitinhas e tal. Mas antigamente, que eu sou do tempo da TV de tubo, essas TVs de tubo, quando a gente passava na frente delas, se não tivesse ali uma sintonia muito boa, a gente criava interferência por conta do magnetismo. Até um avião, né? Não sei se vou teve a oportunidade são ondas eletromagnéticas isso. Que muitas vezes se desassociam e elas criam essas interferências. Não adianta nem botar bombril. A gente botava nas antenas para dar uma melhor sintonia. Então, nesse universo de energias, a internet ela é um instrumento hoje e será muito melhor amanhã de comunicação também dessas ondas. E isso, viu, assim, não, você falou aí, talvez nos próximos séculos não, mas isso aí no meu entendimento, viu, Wallace, isso não vai, essas coisas todas não vão demorar muito assim a acontecer, não. A gente não tem como prever, porque vai do nosso adiantamento moral, né? Concebermos tudo isso. Isso vai acontecer de uma forma muito rápida, se a gente não se destruir antes, não é? Com as bombas atômicas, as Deus bombas quiser, de, não vai acontecer, de hidrogênio, né? Os loucos da vida não detonarem esses botões. Mas a física quântica, ela mostra essa nossa realidade de que ela é aparente. Na verdade, o que é que essa nossa aparência física é uma aparência mesmo, que é captada pelos os olhos nossos do corpo físico. Se a gente observar alguém através de um raio-x, a gente não vai ver isso que a gente vê, já vai ver outra pessoa, outra realidade. Perfeitamente. Se a gente utilizar recursos mais evoluídos, a gente vai ver as pessoas de uma forma mais íntima até, muito mais, né? Não só o esqueleto tal, a sua composição biológica, mas de uma forma muito mais íntima. Imaginemos isso levado a um extremo, né? Então, outro dia a gente estava ouvindo uma discussão em que participava ele é espírita, não me recordo o nome, mas ele é um físico, estuda muito física quântica, e ele segurando um microfone, e ele dizia o seguinte: olha, para vocês eu estou segurando um microfone aqui, mas para um físico quântico eu não estou segurando isso daqui, não estou segurando um microfone. O que está acontecendo aqui é uma repulsão de energia, né? Os átomos contidos na minha mão que estão se repelindo com os átomos que formam a estrutura do microfone. Então, eu não aperto o microfone, na verdade, né? Em última essência. O que está acontecendo aqui é esse processo energético de repulsão de energias, né? Então faz com que a minha mão ofereça essa sensação de tato, né? De firmeza e tal. Mas isso é puramente energia, puramente energético. Então, sob esse olhar, as coisas vão muito longe. Vão muito longe. E embora a gente viva ainda nessa ansiedade de saber como é que nós espíritas, obviamente, de como nós vamos aproveitar esses adventos de novidades, sejam elas no campo da tecnologia ou das verdades propriamente legadas à humanidade, verdades universais, nós observamos também que, infelizmente, nós ainda não sabemos nos apropriar dessas descobertas de forma tão bem utilizável para o nosso meio, nosso dia a dia. A exemplo, hoje no país existem cerca de 96% de jovens no país, no Brasil, que são internautas. Cerca de 96% da juventude brasileira é internauta, né? Então, isso a gente vai falar já sobre essa pesquisa, que é a pesquisa do jovem brasileiro, mas dentro do contexto familiar, por exemplo, como é que estamos nos comportando? Olha, tem pergunta aqui que aborda esse aspecto. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Antes de chegar a ela, vamos pela sequência. A gente tem uma pergunta aqui de Samuel do Recife. Obrigado, Alex, pela sua participação. Samuel,
Obrigado também aí pela sua contribuição. E o Samuel pergunta o seguinte: o livro está com os dias contados, como com a era da internet, ou nunca será substituído pelo mundo virtual? Eu diria, muito interessante, né? Samuel, boa tarde. Eu diria que o livro jamais será substituído, até porque como é bom nós cheirarmos um livrinho novinho. Não diga isso não diga nunca, o Wallace. Mas Pode eu ser falo que não nesse seja sentido porque nessa década ainda. Eu falo nesse sentido assim, bem particularista, porque o livro ele é de essência criadora para nós. Em que sentido? A gente abrir um livro não é a mesma coisa que você abrir um instrumento interativo. O Wallace, dá licença. Você riscar um livro... Dá licença, não é por aí. Eu discordo de você. O que é que você fala? Eu digo o seguinte, isso é para a gente, essa é a realidade. Eu sei. Para nós, para você, para mim, para as pessoas da nossa época, não é que se criaram e tiveram isso daí como cultura, de folhear o livro, tal, etc. Mas hoje, essa turma que está nascendo e se criando nesse mundo virtual, logo não vai saber mais o que é esse livro de papel. Não vai demorar muito. Então, as próximas gerações, com certeza, não vão saber o que é saborear, o que é folhear um livro, né? Então, para essa turma nova, o livro já não vai mais existir. Eu acredito e eu reafirmo o meu pensamento. A não ser para os saudosistas. Eu sou um desses saudosistas, mas eu acredito que o livro, ele não, no meu acanhado ponto de vista, ele jamais ele se extinguirá, porque ele faz parte da cultura evolutiva. Até porque, de quantas eras nós falamos sobre livros? Né? De quantas eras? Há milênios que o livro não faz vibra muito por aí. Tempo, não são milênios, não. Eu acredito que o livro o livro não tem nem um milênio. Mas o livro em si. Nós temos registros de livros muito antigos. Não, aqueles papiros, né? Mas aqueles pode dizer que eram livros que já foram escritos. Mas esse livro, como a gente conhece, você não tinha naquela época o prazer de virar a página, não. Viu? Você tinha o prazer de desenrolar. Desenrolar os papiros. Mas porque a escrita o livro deve surgir, né, com o Gutenberg, né? Com a imprensa em torno de 1500. 1500, mas então tem o quê? Tem 500 anos. A escrita ela já tem mais de um milênio. Ela surgiu, né, já é vista na China antiga. Eu discordo radicalmente de você, viu? Você está no novo milênio. Eu estou. Você está mais voltado para o novo milênio. Olha, o outro dia, conversando com um amigo, ele dizia o seguinte, falando sobre o filho dele, que trabalha muito desenvolvendo arte e tem cliente do país inteiro e tal, e ele dizendo, olha, essas profissões de hoje estão logo não vão surgir mais. Eu digo, e as que vão surgir também já nascem com data de vencimento já ali carimbada, não é? Porque a dinâmica é muito grande, né? Então a gente tem que tirar, viu, Wallace, da nossa linguagem, nunca. Essa expressão a gente tem que abolir. Eu gosto de utilizar ela, mesmo que de forma ainda muito superficial, sabe, Leônidas? Porque a respeito do livro, embora, como você bem frisou, ele tenha surgido propriamente dito como Gutenberg nas primeiras editoras, as primeiras gráficas que foram trazidas para a humanidade, mas a escrita em si, ela não vai morrer, eu penso. Não. Então, por isso que eu uso o termo nunca. Ela não pode morrer, porque a partir da escrita você desenvolve projetos. Olha, deixa licença, radicalmente eu discordo de você nesse sentido também, porque como nós ainda estamos falando sobre essa era, a gente não pode falar sobre o que a gente não sabe que vai surgir, embora Bill Gates goste de dizer que a partir de alguns séculos nós não vamos nos utilizar disso aqui, nós não vamos nos utilizar daquilo ali. Ele é um visionário nesse sentido da tecnologia. Mas a respeito da literatura escrita, eu acho que o jovem, por mais que hoje ele se informatize e utilize a virtualidade para estudar, para deixar de lado os livros, ele cedo ou tarde ele tem que pesquisar e rabiscar em algum lugar. Não. Então a escrita, no meu ponto de vista, ela ainda vai demorar muito tempo para ser extinta. Me perdoe, Wallace, isso aí não, Wallace. Olha, eu esqueci o nome dele, mas ele era uma figura muito conhecida naquela crise do petróleo, que ele era presidente da OPEP.
me deu um branco aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele disse o seguinte: a idade da pedra não acabou por falta de pedra, não. Ele fazia referência aos cuidados que os árabes deveriam ter em relação ao petróleo, né? De buscar meios de diversificar a economia deles, enfim, com esse propósito. Então ele disse essa frase, que eu achei uma frase assim muito sábia: a idade da pedra não acabou por falta de pedra, foi por surgimento de outras realidades, da evolução, da própria contingência dessa dinâmica evolutiva humana. Não é só humana, é universal. Todo o universo está numa dinâmica muito grande de evolução, de transformação. Então, eu acho que tudo que a gente tem por aqui é tudo provisório, tudo muito provisório. Só não é provisório uma coisa: é a nossa caminhada em direção ao amor, ao bem. Isso é definitivo, isso é uma coisa irreversível, né? E a gente gostaria até de depois fazer uma referência a essa realidade. Tudo isso que a gente está conversando é muito importante, mas acima de tudo isso está o quê? O amor, né? O amor. Em cima desse aspecto, eu diria ao Samuel, querido amigo de Recife, que fica muito no terreno, o questionamento dele fica muito no terreno do vamos ver o que acontece amanhã, a respeito do livro sumir da face da terra, ou não com o tempo, subir, não, Wallace. com o tempo no sentido museus. Com o sentido da substituição pela interatividade. Ou se nós ainda por muito tempo vamos precisar estar se utilizando desse mecanismo, acho que transcendente de emoções, de transmissão de emoções. Temos uma outra pergunta também. Essa pergunta é muito... Obrigado, viu, Samuel, pela sua participação. Temos uma outra pergunta de Arlete. Arlete é de Maceió, do bairro Clima Bom. E ela traz o nosso debate aqui para o foco que a gente precisa trazer. Ela diz o seguinte, viu, Wallace? Meus filhos não param de utilizar a internet. Tive problemas sérios com a saúde deles. Como evitar que isso aconteça sem criar conflitos com eles? Arlete, boa tarde. A despeito desse assunto, nós lembramos que a internet, além dos benefícios que ela nos traz, já foi explicitado aqui alguns desses benefícios. Nós também lembramos que a internet tem seus agravantes, traz seus agravantes para o seu familiar. O homem, na sua busca incessante por autodescobrir-se, muitas vezes ele se enclausura de alguma forma, se insula em locais para tentar se conhecer, em ambientes para tentar se conhecer. É na busca incessante por sua autoconsciência. E quando ele não encontra esses meios de insular-se, esses meios físicos, e se ele tem ao acesso à virtualidade, ele muitas vezes se esconde na virtualidade. E através dessas fugas, ele vai encontrando adeptos, e ali ele vai criando hábitos dentro da virtualidade. Nesse aspecto de vida, que muitas vezes nós encontramos hoje os jovens inseridos, nós vemos enfermidades das mais variadas formas, ou fontes de enfermidades surgindo ali através desse esconderijo, dessa fuga, que muitas vezes é através da virtualidade. E essas enfermidades dizem respeito à questão mais da psique humana. São enfermidades do tipo TDAs, transtorno de desvios de atenções, que muitas vezes acometem a juventude que está mais inserida hoje em dia. Inclusive, dentro da pesquisa que nós frisamos antes do intervalo, do jovem digital jovem brasileiro, uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, que cerca de 96% dos jovens brasileiros utilizam a internet. Os professores que fizeram parte dessa pesquisa, eles estavam seriamente preocupados porque os jovens estavam criando, através de suas ansiedades virtuais, criando desatenção nas salas de aulas. E eles estavam preocupados de como atrair novamente o jovem para o contexto da pesquisa na sala de aula, do estudo, do contato
com os outros alunos, jovens também. Daí, nesse aspecto, constatou-se que muitos adeptos da virtualidade, através dessas fugas, contraem não só enfermidades neuropsíquicas, mas também enfermidades físicas, como enfermidades do tipo bulemias, que são ansiedades que desregulam o aparelho digestivo, tromboses. E inclusive eu tenho um amigo, um colega, que ele passou tanto tempo trabalhando na web, pela internet, que ele criou um problema na sua perna, de tanto tempo que ficou sentado. E em um certo tempo ele teve que fazer uma cirurgia por conta de circulação. Problema seríssimo de circulação. Agora, como os pais lidarem com isso daí? Os pais lidar com essa situação? Além de todos esses processos, nós encontramos o mais grave de todos eles, que é o que deságua, que é o comportamento antissocial, a sociopatia. A psicologia nos diz que esse comportamento antissocial é derivado de uma circunstância que a sociedade está deixando andar normalmente, naturalmente, que seria uma insanidade socialmente aceitável. Você está vivendo num mundo paralelo, então tudo bem, ele gosta, então viva. Essa insanidade socialmente aceitável é a dificuldade muitas vezes que o indivíduo tem de viver emoções reais. E ele, tendo essa dificuldade, ele busca nessas fugas que nós falamos. A maneira melhor que a família tem de buscar entender o que se passa com o jovem é chamando para o diálogo, tendo primeiramente dentro do seu diálogo um ambiente cristão, obviamente, que facilite muito, para que não se crie atritos em cima de posicionamentos seus e deles. Dessa maneira, entendendo o que se passa, pode-se combater, mas não agredir e não sufocar, muito menos também subtrair aquele mecanismo de fuga repentinamente, porque todo mau hábito vira um vício. E o vício, cedo ou tarde, quando não alimentado, ele cria outros transtornos, que são aqueles que chamamos de abstinências. Então, nós precisamos ter muito cuidado e estudar o caso. Não podemos receitar medidas, mas a melhor medida a ser buscada é a observação. O Wallace, isso aí, essa recomendação sua, eu acho muito importante e eficaz. Agora, a gente poderia acrescentar uma outra que eu acho até que antecederia a essas que você está mencionando, que é a convivência familiar. Porque, na verdade, hoje a família foi esfacelada. Os pais e filhos e irmãos quase que não se encontram mais, né? Todo mundo com muita ocupação, muitas atribuições, horários diferentes de atividade, nunca estão em casa ao mesmo tempo. E quando estão, via de regra, estão isolados lá no seu smartphone, na sua novela. Então não há diálogo, não há conversa, não há interatividade, né? Eu acho que isso daí contribui muito para essa realidade, para cada vez mais esse distanciamento torne-se mais agudo, não é? Então, eu tenho a impressão que é um caminho também. E isso deve começar naturalmente com os filhos logo desde cedo, não é? Desde cedo, criando esse ambiente, não é? Assim, familiar, de cumplicidade, de parceria, de amizade verdadeira. Eu vi outro dia um programa num desses canais fechados, tratando de problemas relacionados com os pais que têm filhos gêmeos, ou trigêmeos, ou quádruplos, né? E mostrando a realidade. Eu vi um caso de a história de um casal. Eles tiveram 4 filhos e eles não tinham ninguém em casa para auxiliar, e aparentava até pessoas assim de posse, mas uma harmonia tão grande ali do casal, o pai com os filhos, e os meninos já grandinhos, já assim, digamos, 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, mas uma amizade tão grande,
dos filhos com os pais e reciprocamente, uma coisa tão saborosa, tão boa, a preocupação dos pais em estarem presentes na vida dos filhos, né? Eu vejo uma família dessa mais adiante como uma família muito integrada, com uma relação assim gostosa, não é, sadia, de gostar de estar junto. Eu tenho impressão, não sei, eu tenho impressão que a internet aí não vai ter muito espaço para separá-los, não. Eu não sei, a gente não sabe o desdobramento, né? Mas a impressão que se cria é que num clima desses é muito mais fácil o diálogo, o entendimento, né? A conversa, a orientação, não é? Desde cedo, se a família ela tiver um vínculo saudável de diálogo, isso é importante para que possa se instruir a respeito, por exemplo, da internet, da sua finalidade, seu objetivo naquele seio familiar, no seio coletivo, para que não seja ela utilizada como um mecanismo de fuga. Então, isso compete às observações dos pais, embora nós vejamos muito hoje nesse frenesi que nós nos encontramos, a necessidade dos pais estarem trabalhando logo cedo e deixando seus filhos sobre a proteção e tutela de muitos outros, de outras pessoas. E aí cria-se uma lacuna de diálogo, e dificulta muitas vezes quando você já observa que aquela criança se tornou um jovem adolescente, com seus jeitos, trejeitos, suas manias, seus desejos, e que os pais que podem ter sido bons pais na infância não estão sendo na juventude. Então, a importância desse acompanhamento, para que dentro desse aspecto virtual, essa realidade virtual, nós não esqueçamos de que existe uma realidade física, que muitas vezes nós vivendo uma ilusão na matéria, nós levamos essa ilusão para a virtualidade. Os pais têm que agora despertar para não permitir que os filhos sejam acometidos por, muitas vezes, essas fugas. Então, é um acompanhamento psicopedagógico familiar, vamos dizer assim. Então, num caso como o da dona Arlete, ela pergunta como evitar que isso aconteça sem criar conflitos com eles. No caso, os filhos já são crescidos, né, pelo que se deduz aqui, e já adquiriram esse hábito, essa cultura, né, desses meios de comunicação, né? E como ela chegar aos filhos, como pôr limite nisso, como orientá-los para um outro comportamento. Acredito que hoje, se eles já estão tendo um comportamento que para ela não é aceitável, ela tem que dialogar, mostrar a eles o que é que realmente tem como objetivo a virtualidade para aquele seio familiar. Dialogar é o melhor caminho, é o melhor remédio. Nada de imposições, porque se eles estão vivendo, se o jovem está vivendo hoje essa fuga, muitas vezes, é porque eles estão suprimindo ou suprindo uma carência que eles não estão recebendo do outro lado. Então, hoje, se os pais pretendem correr atrás dessa lacuna que se criou dentro do seio familiar, é importante que eles dialoguem o quanto antes e vejam as necessidades e carências daquele jovem ou daquele pretenso jovem, que ainda se encontra muitas vezes na infância, essas fugas, para que haja um recomeço e possa ser consertado aquilo que no passado não foi bem feito. Então, é desde já observar o comportamento e chamar para o diálogo. Eu acho que esse é o caminho. Eu vi uma frase ontem de Emmanuel, quando ele dizia assim: só o coração tem o poder de transformar coração. Viu, dona Arlete? E a senhora, então, como mãe, né, tem um coração especial. Então, use esse recurso do qual a senhora dispõe. Só o coração tem o poder de transformar coração, né? O amor, o diálogo, o jeitinho de mãe, né? A aproximação pode ser muito bom para chegar junto aos seus filhos e mostrar
esse cuidado que se faz necessário, né? Pois bem, o Wallace, um outro também risco em relação à internet é o que se oferece, não é, através dela, não é? Se oferece muita coisa negativa, não é? Muita deseducação em todos os aspectos, não é? Desde a maledicência, a falta de bons modos, de desrespeito aos pais, aos mais velhos, enfim. E esses programas, esses recursos, né, que são transmitidos via internet, também os pais têm acesso a isso, alguma forma de coibir isso, de bloquear esses acessos? Não, isso aí é praticamente impossível, né? Isso é praticamente impossível. Hoje em dia, no processo educacional que nós vivemos, os pais modernos estão deixando a internet criar seus filhos, o mundo criar seus filhos, as escolas criarem seus filhos. A finalidade da internet, ela primeiramente, evolutivamente falando, é de aproximar os seres, como a gente falou, né, ao longo de todo esse encontro aqui e debate. Mas o homem, como o homem, ele possui vícios e virtudes, ele leva também para a virtualidade seus vícios e virtudes. E a gente encontra muita degenerescência também na internet. São os encontros do seu ego, muitas vezes, nessas fugas. Quando o homem acha que aqui não pode se apresentar como ele realmente é, ele vai criar essas personas lá na virtualidade e apresenta-se como ele realmente é, com as características ainda infantis, ainda as características animais que nós somos portadores, levamos para a internet. E aqueles que têm afinidade encontram nesses ambientes virtuais aqueles que lhes são afins, se aproximam os seres pela afinidade, já nos disse Emmanuel. Então eles vão, através dos ambientes virtuais, criando essas comunidades, e comunidades ainda voltadas muitas vezes para as questões perniciosas da criatura humana. Então nós precisamos compreender que a internet é da humanidade, e dentro do aspecto da humanidade, do aspecto de vida da humanidade, nós encontramos toda a sorte de fatores que sejam predisponentes para o vício ou para a virtude. Então precisamos escolher bem como andarmos e com quem andarmos e onde frequentarmos. A internet hoje, para nós espíritas, é um meio de evolução, é um meio de desenvolvimento evolutivo, é uma forma de nós carinhosamente nos aproximarmos de quem amamos, principalmente uma forma de encontrar-se consigo mesmo. Embora, como lembrado aqui, que o livro possa nunca deixar de surgir ou de viver na Terra, mas não será mais pesquisado com o tempo, como a tecnologia vem avançando tanto, com as opiniões particulares, respeitando as opiniões particulares de cada um de nós vamos utilizar a internet cada dia mais ativamente. Para os saudosos dos livros, eles vão continuar utilizando os livros, mas os mecanismos tecnológicos que já estão desenvolvidos hoje para nós, ao acesso de todos nós podemos trazer livros dentro de um iPad, por exemplo, de um tablet, e aí vai. Uma biblioteca inteira, né? Então, uma biblioteca inteira. Então, nós estamos utilizando a internet de acordo com como nos apraz. Se ela me traz educação através dessa forma, eu vou utilizar. Mas se eu ainda preciso da internet apenas como complemento, eu vou viver a internet só como complemento. Então é por isso que nós observamos que, por mais que nós estejamos na iminência de uma mudança radical de postura planetária, mudança radical que se compreende há alguns séculos, vamos dizer assim, porque tudo na evolução não há saltos, mas nós vamos ver que o homem, paulatinamente, ele vai deixando vícios para trás, e mais cedo ou mais tarde a internet vai ter sua verdadeira finalidade usufruída por cada um de nós, que é justamente a de nos aproximar. Então, essa é a nossa observação. Wallace, nós já estamos nos aproximando aqui do final do nosso programa, e o papo foi muito bom, muito proveitoso, muito elucidativo,
e nós agradecemos aos nossos ouvintes, a audiência, a participação, e agradecemos a você também pela sua presença, pelo atendimento ao nosso convite, né, e pela forma assim tão rica como você nos trouxe o tema. E a gente, então, disponibiliza o espaço para suas apreciações finais, sua despedida. Aos amigos ouvintes que estiveram conosco nessa tarde, ao Leônidas, ao Márcio, e aos amigos espirituais que sempre nos concedem a oportunidade de discutirmos acerca da vida, sobre a luz doutrinariamente espírita, nós só temos que agradecer e convidar a todos a viverem a vida de forma lúcida, não esquecendo de que na virtualidade existe o espelho das nossas necessidades também, sejam elas voltadas para o campo moral, campo espiritual ou físico, e que nós precisamos fazer escolhas. Nós somos seres que podemos fazer escolhas, desde épocas imemoriais, quando nós despertamos para a razão. Se hoje nós temos a escrita como instrumento de tantas eras já, como a gente discutiu aqui em tom lúdico, nós temos e utilizamos muito bem a escrita para os nossos desafios diários, nós temos a internet como um novo divisor de águas para um futuro próspero, e que a gente possa hoje, de posse desse conhecimento de que é um instrumento divisor de águas, fazermos com que ele nos leve cada dia mais e mais a superarmos esses desafios e nos aproximarmos do Criador. Porque todo objetivo de uma descoberta é forçosamente levar o homem a descobrir-se. Então, que nós possamos nos aproximar e viver essa nova era com muita sabedoria, lucidez, equilíbrio e gratidão com humildade a Deus, porque nós somos contemporâneos de uma nova era, e essa nova era, ela é o hoje. Que nós tenhamos essa paz, a paz das verdades que a doutrina espírita, que o Cristo através da doutrina espírita nos concede, e vamos permanecer com Jesus em nosso dia a dia, com sua presença amorosa, seu amor, seu evangelho, para que a gente possa se utilizar bem de tudo que nos é concedido viver. É isso que nós convidamos a todos, e são nossos votos. Muito obrigado, Wallace, e nós esperamos que você não tarde muito em retornar ao nosso programa. Obrigado ao Márcio ali pelo apoio, obrigado a você, ouvinte, e obrigado, sobretudo, a Deus, o nosso Pai de amor, de bondade, que quer a nossa felicidade, o nosso bem-estar. E como lembrou bem o Wallace, nosso objetivo maior aqui é de aprendermos a nos amar, né? A ciência, a filosofia, a tecnologia, a arte, enfim, são meios, né? Mas o fim é o amor. Então, que Jesus nos abençoe. Uma boa tarde. Rádio Brasil Espírita. 24 horas no ar com você.